Bom dia, galera. Esperar o pessoal entrar aí. Tentei entrar um pouquinho mais cedo até para dar tempo pro pessoal chegar, todo mundo receber a notificação, né, do Facebook. Vamos aguardar um pouquinho aí, beleza? Quem for chegando, manda um alô aí nos comentários. Só pra eu ver quem tá entrando mesmo, que aqui às vezes não aparece. Como é que vocês estão, galera? Como é que foi a semana de vocês? Como é que tá? Como é que tá essa quarentena? Tudo de boa? Bom, galera, hoje a gente começa nossa revista nova. É uma revista virtual, né? Porque as outras
A revista física mesmo acabou que não chegou muito a todas as igrejas. E acabou que a Convenção Batista Fluminense optou por botar uma outra revista, né? A revista se intitula A Vida de Paulo, né? Vocês falem pra mim aí se o som tá bom, beleza? A revista se intitula A Vida de Paulo e a gente vai passar justamente essas 3 edições estudando um pouco sobre esse cara, né? Como isso se aplica, né, a gente hoje, né? Como podemos usar todos esses ensinamentos trazidos por ele, beleza? O nosso texto base é Atos 9, beleza? Pedi para que vocês abram em Atos 9. Vamos começar orando antes, beleza? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui, dando essa aula, Senhor. Muito obrigado pela internet que nos possibilita nos manter unidos e que faz com que o trabalho não pare, Senhor. Esteja nos abençoando essa aula, todos que vão ver essa live, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, vou pedir aí para vocês abrirem Atos 9, beleza? Dá um tempinho aí para vocês abrirem e a gente segue, beleza? Quem for chegando aí, manda um alô nos comentários pra gente poder ver aqui, beleza? Atos 9. A gente não vai ler ele todo, mas a gente vai ler só até o versículo 22, mas eu recomendo vocês depois tirarem tempo para ler ele todo, né? É o capítulo que trata da conversão de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, e vocês tiraram tempo para ler depois. Ele tem 43 capítulos, versículos, mas a gente vai ler até o 22 só, beleza? Vamos começar então. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém. Pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição de todos os seguidores de Cristo, que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego. Ele ficou sem comer e beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão: Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à rua chamada à direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias, entrando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias: vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis,
e perante o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Enquanto Ananias foi, encontrou Saulo em casa e pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivessem caído escamas dos olhos dele, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias, e foi para a sinagoga a fim de anunciar que Jesus é Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender-os a todos e levá-los aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação e os judeus voou aqui o vento. Fortalece cada vez mais na pregação, e aos judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Beleza, galera? Fala, Rogerinho, beleza? Quem for entrando aí, compartilha o link aí, joga lá no grupo da juventude, compartilha no Facebook, divulga pro pessoal. Beleza? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre a conversão de Paulo. O título da lição é A Conversão que Mudou a História. É inegável, né, que Paulo é um dos maiores nomes do cristianismo que a gente conhece, né? De fato, um apóstolo, um dos maiores apóstolos, e por mais que a gente vá ver que ele não se acha digno de ser chamado de apóstolo, justamente porque ele perseguiu a igreja de Cristo, que foi justamente esse capítulo que a gente leu, né? Ele ainda se chamava Saulo aqui. Ele estava indo para Damasco, para trazer os seguidores de uma seita chamada Caminho, para trazer esses seguidores dessa seita para Jerusalém para serem presos. Quem era essa seita? Dita seita, né? Chamada O Caminho. Era nada mais nada menos que os cristãos, né? Que ele estava perseguindo. E no caminho, como a gente viu, ele é surpreendido com uma luz muito forte. Ele cai do cavalo, fica cego e é levado pelos amigos junto a Ananias. Beleza? Não tem muito sobre a vida pregressa de Paulo, não se tem muito na Bíblia. O que tem um pouco antes aqui é que esse capítulo 9 que a gente leu, ele é já um pouco depois do apedrejamento de Estevão, que Paulo, ainda era Saulo, estava presente. Você pode encontrar isso no capítulo 8, que diz: Saulo aprovou a morte de Estevão e começou naquela ocasião uma grande onda de perseguição aos crentes, a qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos para a Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Mas alguns judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens quanto mulheres, lançando a todos na prisão. Beleza, galera? Como a gente vê, né? Paulo, ele era um judeu radical, exímio conhecedor da lei, como é dito até na história que eu pesquisei do Partido dos Fariseus, perseguidor implacável do cristianismo, dos cristãos. Como a gente viu, ele era de fato uma pessoa extremamente ruim, perseguidora. Como eu falei, eles viam os cristãos como uma seita à parte do judaísmo, né?
uma seita chamada O Caminho, né? Aí ele está indo para Damasco justamente para trazer esse pessoal preso para Jerusalém, né? Fazer com que esse pessoal seja preso, enfim, até matar as pessoas. Só que o que ele não contava era que no caminho ele seria surpreendido pelo próprio Cristo, né? E aí já começa o choque, porque para ele perseguia alguém, um grupo de pessoas seguidoras de uma superstição, né? Como até dito pelo autor da revista. Bem interessante até aqui, abrir para vocês verem. Eu coloquei a revista no grupo, no nosso grupo, tá? Depois vocês veem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele diz aqui que ele não perseguia, para surpresa dele, ele perseguia seguidores de alguém que estava vivo. Não era simplesmente uma perseguição a seguidores de uma seita, como eles mesmos diziam. E aí já é o primeiro choque dele. Ele é surpreendido justamente por Jesus, que faz com que ele fique cego, caia do cavalo e tenha que ser levado para Damasco, né, para ser abençoado por Ananias. E aí a gente vê também o papel de Ananias, né? Que de início a gente vê aqui que ele titubeou um pouco, né? Porque quem não titubearia, né? Eu me pergunto, porque Saulo, poucas horas atrás, pouco tempo atrás, estava indo prender os irmãos dele, né? De Ananias, os irmãos, no caso, os cristãos, né? E agora Jesus estava mandando ele lá abençoar aquele cara. É de fato uma mudança de paradigma muito forte. E essa história da conversão de Paulo é contada, além dessa vez, no capítulo 9, umas outras duas vezes, quando ele foi preso, né? Uma quando ele está discursando perante o povo e outra quando ele está diante do rei Agripa, agora não lembro como fala. Aí, como eu falei, ele estava indo para Damasco trazer esse pessoal dessa seita preso, né? Para Jerusalém, porque, como eu falei, na cabeça dele era um pessoal que pertencia a uma seita que tinha que ser destruída, uma seita judaica, né? Porque eles não reconheciam Jesus, né? E para surpresa dele, no meio do caminho, esse alguém, né, Jesus, surpreende ele, derruba ele do cavalo, deixa ele cego. Isso é até dito depois aqui, que muita gente tentou desacreditar a história dele, dizendo que era por causa do calor. Fala, Alan, bom dia. Que era por causa do calor, do deserto, enfim, delírios. Mas ele mesmo falou que foi uma luz mais forte do que o sol. Você imagina no Oriente Médio, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol no Oriente Médio. Então é de fato algo sobrenatural, né? Foi de fato uma mudança extremamente radical na vida de Paulo, né? E aqui a gente tem três papéis. A gente tem o próprio Paulo, que ainda era Saulo, né? Mas eu vou chamar aqui de Paulo para poder não ficar confuso. Tem o papel de Paulo, o dos companheiros de Paulo, os caras que estavam com ele, e o de Ananias. Nesses três a gente pode destacar uma coisa: obediência. Primeiro, Saulo caiu do cavalo, ficou cego. Ele podia simplesmente ter falado
caras que estavam com ele e falaram: não, vamos embora, vamos correr daqui, eu não sei o que está acontecendo, mas não. Ele cai, depois ele ouvia a voz do Senhor perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não saiu correndo, né? Aí o Senhor fala para ele para Damasco, aí entra o papel do segundo amigo, o segundo papel, que é o dos amigos dele. Amigos, como os caras estavam com ele. Eles também poderiam ter saído correndo, poderiam ter ignorado aquela voz, poderiam ter deixado Saulo sozinho ali, caído, cego, né? Poderiam ter simplesmente ido embora e levado Saulo junto. Mas não foram. Eles obedeceram a voz de quem eles não sabiam quem era, provavelmente, mas obedeceram. E a gente tem o papel de Ananias, né? Como eu falei, Jesus chamou ele para ir lá falar com Saulo, né? O cara que até pouco tempo atrás estava matando os cristãos, né? Irmãos dele. E imagina que a gente viu, né? Que ele deu uma titubeada, né? Quem não daria uma tremida, né? Imagina, contextualizando um pouco para hoje. Eu não sei se cabe a comparação, mas a gente está falando aqui de perseguição. Imagina o Estado Islâmico, por exemplo, né? Eu não sei se é comparável, mas imagina um membro do Estado Islâmico do nada tem essa mesma experiência de Paulo. Aí alguém, vamos dizer, foi você, foi chamado para ir lá tirar as escamas do olho desse cara, porque ele se converteu. Tu não vai tremer, sabendo que até alguns minutos atrás o cara tava matando teus irmãos. Ele tremeu, eu acho que eu posso falar isso, mas ele obedeceu, né? Ele obedeceu. E tá até aqui no versículo 13. Mas Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos que invocam o seu nome. Porém o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis e perante ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A gente não pode negar, para quem tem acompanhado aí, né, a nossa leitura da juventude das cartas de Paulo, a gente está em 2 Coríntios, mas a gente vai ver bastante que Paulo de fato sofreu, foi preso, então de fato tem o tal do espinho na carne que ninguém sabe muito bem ainda o que seria isso. Paulo tem se é uma deficiência, se é alguma doença, enfim. Mas é justamente pelo fato de ele ter perseguido tanto a igreja. Como a gente falou no início, ele até diz que ele não é digno de ser chamado de apóstolo, né? Galera, se vocês quiserem falar qualquer coisa, por favor, escrevam aí, tá? Dá pra eu ler aqui. Vão escrevendo aí, fiquem à vontade, beleza? Show. Seguindo. Bom, como a gente falou, Saulo estava a caminho de Damasco. E essa história toda, a gente vê que Paulo, né, como um dos maiores nomes do cristianismo, a gente vê que, de fato, Deus escolhe quem Ele quer para levar o Evangelho. Não tem isso de, eu não quero. Não, como é que fulano pode dizer que agora se converteu, estava todo errado até ontem, né? Mas a gente vê, cara, Deus quando Ele quer mudar a pessoa muda. Não tem nada que vai impedir. Assim, Paulo é muito exemplo, cara.
O cara perseguia os cristãos, perseguia mesmo. Como falei, é considerado uma seita os cristãos, uma seita chamada O Caminho. E hoje o cara é considerado um dos maiores nomes do cristianismo, escreveu 13 cartas, influenciou muito a igreja, né, como ela é hoje. E ninguém pode negar isso. Isso a gente vê que não existe coração tão duro. Tem até uma frase parecida com essa na revista. Não existe coração tão duro que não possa receber a graça de Deus. Porque, cara, fato é que é pela graça. Não são, como é até dito em Gálatas por Paulo, não é por obras da lei que ele é justificado. Então as obras, elas não são importantes. Em Tiago lá vai falar que a fé sem obras é morta. É claro que as obras são importantes, mas elas têm que refletir a sua salvação, elas não são a causa da sua salvação. Entendeu? Então Paulo, ele é o exemplo disso, ele traz muito isso nas cartas dele, dizendo que somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Né? A gente vai ver bastante isso. Tem até a lição 3, se eu não me engano, que vai falar especificamente sobre isso, né? Nessa revista. De novo, galera, se quiser comentar, escreve aí embaixo, tá? Escreve aí o que vocês acham, escreve a opinião de vocês, se vocês têm alguma outra visão do que eu tô falando, enfim. Só escrever aí, galera, ambiente democrático aqui. Beleza, galera, mas assim, voltando ao ponto que a gente falou aqui no início, obediência, desses 3 papéis que a gente falou, né? Ananias, Paulo e os amigos dele. A gente vê como a obediência é importante, porque ali foi uma mistura de obediência e fé, né? Porque, como eu falei, todo mundo podia ter saído correndo, Ananias podia ter amarelado de vez, mas todos obedeceram à voz de Cristo e foram fazer aquilo que foi mandado eles fazerem. Principalmente na questão de Paulo, ali ele teve que reconhecer a dependência de Deus, né, de Cristo, para ele poder enxergar, né, para ele poder chegar até o lugar que Cristo mandou ele ir. Ele teve que de fato reconhecer que ele não era aquele cara brabo que ele pintava, né? O cara lá, o perseguidor, o matador de cristão, do nada caiu. O cavalo ficou cego, completamente vulnerável, né? E teve que ceder à voz de Cristo, né? Teve que ceder ao pedido daquele que ele perseguia, né? E é isso, cara. Muitas vezes a gente, infelizmente, tem que aprender assim, né? Caindo do cavalo. Caindo do cavalo, né? E muitas vezes, infelizmente, é assim que a gente é humano, a gente é teimoso. A gente acha que a gente é bom demais, né? Por algumas coisas. A gente acha que a gente pode tudo, né? Que nós somos os bravos, principalmente, né, jovens, adolescentes. A gente adora, né, tentar fazer as coisas por conta própria, achar que a gente vai conseguir fazer as coisas sozinho, ou tá abafando de certa forma. Aí do nada você vai e cai do cavalo e fica, não vou dizer que fica cego, mas você leva um toque, você leva um choque, porque você vê que você não era aquilo tudo que você pintava, que não era tão bom assim, e que se não fosse a graça de Deus,
estaremos todos perdidos, né? E o exemplo de Paulo é justamente esse, aquele cara que era colocado como o brabo, o perseguidor de cristãos, queria prender todo mundo, levar para Jerusalém, colocar na presença dos sacerdotes. Teve que ter essa experiência para poder ouvir a voz de Cristo e reconhecer a dependência que ele teria que ter a partir daquele momento de Cristo, que era aquele que ele perseguia. Perdão. E essa obediência foi fundamental para que Paulo fosse quem ele é considerado hoje, né? Um dos maiores nomes no meio dos apóstolos. Como a gente falou, que ele nem queria se considerar apóstolo, justamente por tudo que ele fez, né? Contra os cristãos, né? E aí, galera, vocês têm alguma coisa mais para falar? Pode jogar nos comentários, que eu leio, beleza? Rogério, Jéssica, Alan, Enoque, eu acho. Ah não, Alan. A foto tá parecida ali. Enfim, galera, seguimos. Essa transformação que Paulo passou de fato foi muito radical, como a gente pode ver. De fato, como eu falei antes, depois eu recomendo que vocês leiam. Eu recomendo que vocês leiam o livro de Atos todo, né? A gente fez aí uma leitura já no livro de Atos. A gente leu, né, 2 capítulos por dia. A gente viu essa história, né? Como Paulo se converteu, que a gente está lendo agora. Ele foi preso, deu lá uma carteirada de que era cidadão romano, que de fato ele é. Não foi muito bem explicado como ele conseguiu a cidadania romana. Crê-se que ele herdou do pai, pode ter dado dos pais, mas de fato foi uma experiência muito, muito sobrenatural, como a gente falou aqui. Muita gente tentou dizer que ele estava maluco, que na verdade ele estava cansado porque ele estava andando muito tempo já no calor do deserto, ao meio-dia. O problema é que ele mesmo descreveu como uma luz mais forte que o sol. Vocês imaginem o Oriente Médio, que a gente vê na TV hoje, né? O deserto lá. Agora imagina aquilo ao meio-dia, no sol. O que é uma luz mais forte que o sol ao meio-dia no Oriente Médio? De fato é algo muito difícil de se explicar. Alan falou aqui, a conversão de Saulo é algo fantástico. Um dos maiores perseguidores foi literalmente convertido por meio de Cristo e virou um dos maiores exemplos para nós hoje. Aquele que perseguia virou um dos maiores pregadores do Evangelho. De fato, eu não sei onde que outra coisa que eu vi também não sei se ele escreveu isso também, que ele passou de perseguidor a perseguido, né? Ele passou a ser aqueles que ele jurou destruir, né? Mas de fato é um dos maiores exemplos, um dos maiores perseguidores virou um dos maiores exemplos, um dos maiores pregadores. E eu posso dizer que a gente deve muito a Paulo, porque a gente teria 13 livros a menos da Bíblia hoje se não fosse por ele, né? Não teriam muitos ensinamentos, principalmente essa questão de fé e graça, né? Questão de obras e tal, né? De fato, um dos maiores nomes e influências, né, do cristianismo à época e hoje também, um dos maiores nomes, sim. Escreveu 13 cartas, algumas delas estava preso e ainda assim ele tentava levar
motivação para aqueles irmãos que estavam sofrendo, né? Ele preso, escrevendo cartas para as igrejas. Aí a gente vê, né, o exemplo desse cara, que apesar de todo o passado dele de perseguição, ele de fato, como o Alan falou aqui, virou um dos maiores exemplos para nós hoje, virou um dos maiores pregadores do Evangelho, né? E recomendo, galera, para você tá aí, que tá uma correria tão grande que eu tô esquecendo de fazer isso. Mas a gente tá lendo aí as cartas de Paulo, justamente. A gente está em 2 Coríntios, eu tenho que postar o versículo 16, Enoque, inclusive, me desculpa, né? Porque eu acabou que essa história de quarentena toda, a gente está perdendo um pouco a noção do tempo. Mas, enfim, a gente está terminando Coríntios e a gente vai continuar. Vamos ler as 13 cartas, são 3 capítulos por dia, recomendo que você lê também. E entrou bem calhou justamente nessa revista que a gente vai estudar justamente a vida de Paulo. Beleza? Mas alguém quer comentar alguma coisa, galera? Só jogar aí, beleza? Só comentar aí. Tá show, galera. Uma coisa interessante também a se destacar, que a gente já falou aqui, né? Quando Paulo cai, ao invés de ele sair correndo, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O autor da revista aqui diz que isso é a disposição para o serviço já, né? E de fato ele tem que ser a pessoa tem que ser uma pessoa disposta a servir a Cristo, independente da situação. E Paulo foi, né? Paulo foi, como a gente vem dizendo aqui, vai ver bastante nesses estudos, né? Nesses 3 estudos, né? Dessa revista, né? Uma coisa que a gente nunca esqueça também. A gente vê aqui o exemplo de Paulo, né? No caso de Saulo, ele se converter a Saulo. A gente viu aqui o exemplo, né? O cara era uma pessoa horrível, né? Horrível. Perseguia cristãos, prendia. E é um dos maiores exemplos pra gente hoje. Justamente aí que entra, trazendo para hoje, a gente não pode, a gente muitas vezes, eu admito que eu às vezes faço isso, ver algumas pessoas que tinham uma vida completamente errada, aí essa pessoa chega pra você, ou você vê na televisão, alguém famoso, não sei se está acontecendo muito com gente famosa. A pessoa tinha uma vida toda errada e chega dizendo que se converteu. Eu admito, tá? Quem tem a visão escreve nos comentários. A gente às vezes fica um pé atrás, né? Porque a gente não sabe se a pessoa quer mídia, a gente não sabe se a pessoa se converteu mesmo, né? Mas a questão é que isso é entre a pessoa e Deus. Por mais que a gente fica desconfiado, eu admito, mas não cabe a gente dizer, cara, se não, essa pessoa não se converteu de verdade. Isso é impossível. Isso não existe. Qualquer um, Deus usa qualquer um, Jesus usa qualquer um, literalmente. A gente viu aqui, né? O Paulo. O cara era perseguidor e virou aquele que depois se converteu e passou a fazer parte dos perseguidos, né? Então assim, galera, não existe, eu já cheguei a falar isso em algumas lições, não existe ninguém mais ou menos digno de receber a palavra, de receber a graça. Jesus pode perdoar qualquer um que chegar a ele, né? Jesus pode perdoar qualquer um que chegar para ele de todo o coração e se arrepender dos pecados. Jesus capacita e usa qualquer um. Usou Saulo, que era perseguidor de cristão. Ele vai usar você, vai usar aquela pessoa que você acha que tem uma vida toda errada, e às vezes ela tem, né? Vai usar aquele famoso que você tá olhando e achando que ele só quer mídia, né?
vai usar qualquer um, literalmente, porque eu vou repetir a frase que está até aqui, agora eu vou ler a frase certa. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Ele ainda complementa: não deixemos de orar pelas pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Não há limites para o poder de Jesus. Você entendeu? Repete a frase. Vou dar uma de pastor agora. Não há limites para o poder de Jesus. Então, galera, de fato, todo mundo, até aquela pessoa, né, que você acha que essa pessoa não tem jeito, o cara que está preso lá na prisão de segurança máxima, mas seja difícil aceitar isso às vezes, né? Nosso coração humano às vezes fala mais alto. Aquele cara pode ser atingido pela graça, sim. Ele pode se converter, pode ser um grande instrumento na mão de Jesus. Entendeu? Cadê aqui Alan? Alan falou: ficamos igual a Ananias nessa situação. Felipe, é claro, a gente é humano, cara. Quem não ia ter medo? O cara tava matando os irmãos, né, em Cristo, de Ananias, até pouco tempo. Aí agora ele recebe a missão de ir lá falar com o cara. É claro que a gente ia dar aquela tremida na base, tipo, sério, Senhor? Eu ouvi um negócio não muito bom desse cara aí, né? Mas ele obedeceu, cara. Essa é a chave. Ele obedeceu e ele foi. Ele foi, provavelmente foi com medo mesmo, mas ele foi, né? E é isso, galera. A gente já tá se encerrando por aqui. Eu vou deixar aí vocês querem falar alguma coisa, se quiserem comentar aí, joga aí nos comentários que a gente lê. Beleza? Essa foi a nossa lição de hoje. Recomendo todos aqui estarem sempre ligados nas nossas redes sociais, aqui no nosso Facebook. Todo domingo no CBD online aqui. Esperamos logo estar de volta à igreja. Mas enquanto tiver essa quarentena, estamos aqui no nosso CBD online. Terça e quinta temos célula online com o Enoque e com o Edgar lá no Instagram, tá? No Instagram. @AtiveSIBG, de Segunda Igreja Batista em Gramacho. Beleza? Para vocês que chegaram depois, eu vou assistir essa live depois. Uma breve apresentação aqui. Eu sou o Felipe, sou professor da EBD, da Juventude Ative, lá da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Você que não nos conhece, seja muito bem-vindo aqui, fique à vontade. Temos vários EBDs que a gente fez live aqui, tem lives aqui, ficaram aqui também. Fiquem à vontade aí também, tem lá no nosso Instagram também, curta a nossa página, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. É isso, galera. Vamos aguardar mais um pouco aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tô aqui em 5 minutos. Próxima lição, galera, semana que vem, é a universalidade da obra de Cristo, lição 2, beleza? A universalidade da obra de Cristo, Romanos 1, versículo 18 e capítulo 2, versículo 12. Recomendo você ficar ligado,
estuda a lição, eu coloquei lá no grupo. Quem não tiver, fala comigo, a revista que eu mando, beleza? Tem no site da Convenção Batista Fluminense também. A Vida de Paulo, título da revista. Beleza? Show, galera. Vamos encerrar por aqui então. Espero que todos tenham gostado. A live vai ficar aqui para vocês não ficarem sem. Se vocês quiserem assistir de novo depois, eu quiser assistir, quem perdeu. Rogério, criei uma sala de vídeos, meus comentários não chegaram aí. Cara, o Facebook tem essas maluquices, eu não entendo. Às vezes demora pra caramba. Eu estava acompanhando a lição descascando Acontece, é assim mesmo. O Facebook tem essa maluquice, cara, ele não deixa. Às vezes demora pra caramba pra aparecer comentários de vocês aqui. Na primeira lição que eu dei online, não apareceu comentário de ninguém. O Facebook é meio doido, cara. Mas é isso, galera. Vamos encerrar por aqui. Beleza? Salve por eu perder a visão para enxergar quem é Cristo. Boa. Às vezes é isso, né, cara? A gente perde a visão para enxergar aquilo que a gente de fato estava precisando enxergar, que foi o caso de Saulo. E olha que viveu na mesma época que esteve vivo. Verdade. Galera, obrigado aí pela presença de vocês, pela participação de vocês, gostei bastante. Esperamos vocês na semana que vem, na lição 2. Beleza, galera? Vou encerrar aqui então, fiquem com Deus. Abraço, valeu, galera.